Olá, meus amados, você que está aqui nesta segunda-feira, dia 8 de março de 2021, Dia da Mulher. Estamos começando a nossa live desta semana, uma live onde o Senhor tocou meu coração para a gente poder destrinchar alguns assuntos importantes. Muito bom dia, Luca, Gabriel, Noelen. Deixa eu dar um aceno para a moçada aqui. Muito legal. Vamos clicando aqui. Muito boa noite. A minha esposa, a pastora Priscila. Prique Ferreira, muito boa noite. Boa noite, Nicole, Lohane. Se você puder aí... boa noite, Luca. Se você puder aí compartilhar, clica na flechinha aí para chamar os irmãos da nossa igreja aí. Confirma se recebeu, obrigado, boa noite. Tem uma irmã aqui enviando um dízimo agora, a irmã Lilian Viana Ribeiro, glória a Deus. Feito, glória a Deus. Deixa eu abençoá-la aqui, em nome de Jesus. Que as bênçãos desta estação esteja disponível na sua vida. Glória a Deus, feliz Dia da Mulher, glória a Deus. A essa irmã Lília Viana, a nossa diaconisa Ribeiro, muito fiel ao Senhor, glória a Deus por vocês que são fiéis ao Senhor, por isso nós estamos... Deus, ele é muito grandioso e nesse tempo ele tem feito coisas extraordinárias, revelado outras surpreendentes. Shalom, Rosane Ferreira. Shalom, Camila Cosi. Como você está, Camila? Já se recuperou totalmente? Conta pra gente. Missão Mezuzá Brasil, Shalom. Denise Infante, muito boa noite. Ellen Martins, Gustavo, Larissa, CK Batista, Noelen Rosa, Eduarda Alves, glória a Deus por você que está aqui conosco. O nosso amado Adriel Gonçalves, oficial, seja muito bem-vindo. Pastor Márcio Souza, seja muito bem-vindo a você que está aqui prestigiando a nossa escola de líderes proféticos, porque hoje nós vamos tratar de um assunto importante, ainda mais depois do que o nosso ministro do Supremo Tribunal Federal decretou. Então hoje tem assunto interessante para nós falarmos aqui. Deixa eu colocar aqui, responder aqui o nosso amado Rafael, que está perguntando onde vai ser a live. Vai ser no Instagram, ok? E nós já estamos aqui então, em nome de Jesus. Eu quero orar com você que já entrou aqui comigo, o Febonaldo está aqui também. Então, você que está aqui, vamos orar, vamos falar com o nosso Papai do Céu. Nessa segunda-feira, Dia Internacional da Mulher, parabéns a você, mulher, que está aqui conosco. E o Senhor me revelou o texto hoje de Provérbios 31:30, que fala da beleza da mulher, da importância desta beleza interior, mas a beleza de temer ao Senhor faz com que a mulher seja louvada. Então, quer ser louvada onde você estiver, né? Quer receber louvor, quer receber elogio. Muitas vezes a gente acredita que é no exterior, e não é. O texto diz que é aquela mulher que teme ao Senhor. E aqui nós temos mulheres de Deus que temem ao Senhor e por isso são louvadas. Então, muito parabéns a você que está aqui conosco hoje. A todas as mulheres, estamos felizes por estar ouvindo você, ok? Vamos orar então? Pai de amor, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós engrandecemos o teu nome nesta segunda-feira esplendorosa que o Senhor tem nos dado, Pai. Queremos que o Senhor esteja conosco, continue conosco, neste momento onde muitos dos serviços estão fechados, não temos para onde ir num horário como esse. Se não, Pai, para nosso quarto, falar contigo, Pai. Mas os afazeres no lar, a Netflix, a televisão, a novela, a internet, não tem sido, Pai, aliado a nós, Senhor, neste momento, tem roubado um tempo de intimidade que poderíamos ter contigo, Pai.
E está já fazendo um ano que estamos com esse vai e volta da pandemia. Muitas pessoas já foram, Pai. Entes queridos, Pai, morreram, Pai. Pastores, amigos, familiares. Conforte, Pai, o coração de todos estes, Pai, que perderam algum ente querido. E nós, Pai, não nos deixes cair na tentação, ó Deus, nesses próximos 15 dias que estaremos em casa, ficar vidrados, Pai, maratonando em séries, mas que possamos maratonar contigo, para o Senhor revelar o seu plano, Senhor, para nós, o plano que o Senhor tem para este tempo, para esta semana, para essa estação, planos de paz para nos fazer prosperar e não nos causar dano algum, e para alcançarmos o fim que desejamos, Pai. Que possamos desejar, ó Deus, o que o Senhor deseja, porque aí sim podemos pedir qualquer coisa, que sendo a tua vontade, o Senhor vai responder em nome de Jesus. É assim, Pai. Alinhe o nosso coração ao teu, alinhe o nosso desejo ao teu, e que possamos dar fruto, Senhor, fruto de justiça para o teu reino. Assim, Pai, nos ajude esta noite a aprender um pouquinho mais da tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a viver um pouquinho mais desta palavra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus a você que está aqui, Lígia Cosi, o Emerson que entrou aqui também, a Gildete que está lá em Mogi agora, Deus seja louvado, Cleiton, que a glória do Senhor se estabeleça na vida de vocês. E o tema da nossa ministração hoje, o tema é o cristão e a armadura de Deus. Reverenda Laide Marli entrando, então vamos lá, o cristão e a armadura de Deus. Eu estou publicando aqui o cristão e a armadura de Deus. Eu não sei se eu mesmo fixar comentário. Pronto, tá aqui. O cristão e a armadura de Deus. Seja muito bem-vinda, reverenda Laide Marli, que agora vai morar aqui pertinho de mim. Eu fico feliz por isso. Tem alguém lá no grupo do Movimento Apostólico querendo o link, porque ele não tem Instagram. Se alguém puder dar um toque nele lá, não sei se dá para fazer isso, mas lá no Movimento Apostólico tem gente precisando do link, ok? O cristão e a armadura de Deus. Eu quero então iniciar aqui lendo o texto categórico da armadura de Deus, e nós estudamos isso nas primeiras semanas da nossa escola de líderes proféticos. E por que então o Senhor me induziu a ser colocado aqui? Porque se nós não tomarmos uma agenda com Deus, outras agendas elas entram no lugar. E eu fiquei muito cobrado porque quarta-feira passada, eu fiz exame de sangue porque eu queria saber se eu já tive Covid. Então eu fui até o laboratório, fiz um exame, paguei, fiz o exame, recebi o resultado na sexta-feira à tarde. E na sexta-feira à tarde o resultado foi que eu estava com Covid. Então eu fiquei, eu não sinto sintoma algum, mas fiquei em casa, né? Porque por receio de não dar o bom exemplo. Nós que estamos numa liderança, que temos autoridade, nós precisamos dar o exemplo. E é isso que eu fiz, eu dei o exemplo, fiquei em casa, aqui sofrendo, fiquei no chat do YouTube e tudo mais. E no sábado, então, eu fui até o Hospital São Luís e lá relatei o ocorrido e então fizeram o exame do cotonete, aquele exame maravilhoso que quem fez sabe como é, aquele cotonete de Itu, que ele entra no teu nariz, sai pela boca e depois vai até o ouvido, sei lá, revira todo o teu cérebro. E eu fiz esse exame aí pela segunda vez. E o resultado deste exame que eu fiz no sábado, que é o PCR, ele então saiu como negativo, ou seja, eu não estou transmitindo Covid. Então, eu fiquei mais tranquilo, mas mantive por precaução
em casa esse final de semana para que eu não pudesse, em hipótese alguma, na dúvida, fiquei em casa, né? Para não transmitir isso para ninguém da igreja. Então, isso é um ponto importante. Nós que somos líderes proféticos, por que líderes proféticos? Você vai entender ao longo de tudo que nós estamos falando na nossa igreja. Porque as armas deste tempo que nós estamos vivendo não é a mesma arma que nós usávamos há 2 anos atrás, são armas diferentes. Tem que usar agora armas mais potentes no reino espiritual. Ok? E ao longo dessas lives você vai entender. Você que está então no nosso curso, entende que isso que eu fiz então, de ser transparente e de dar o exemplo, faz parte da armadura de Deus para esse tempo. Para esse tempo, então, isso é o cinturão da verdade. Nós precisamos, então, estar a todo tempo ali com o cinturão da verdade. E por isso, então, nós precisamos aprender a como usar esta armadura. Porque quando entramos numa batalha, a armadura automaticamente espiritual, ela nos reveste, se estivermos aptos a usá-la, né? Então eu quero ler o texto para você e já vamos então chamar o pastor Isaías da Missão Mezuzá para estar aqui conosco, ok? E a estratégia para estar aqui com você exatamente para que eu não me perca na série aqui em casa e você não se perca na série aí na tua casa. Então nós vamos desfrutar da palavra de Deus juntos, e porque aqui quando estamos juntos, o Senhor ordena a bênção. Então concentre-se, não é uma live muito comprida, não vamos ficar enchendo linguiça, vamos direto ao ponto, como eu estou falando aqui. Então já falei da verdade da minha situação do Covid, estou liberado para sair, mas ainda estou esperando as autoridades dizerem se é bom sair nesse final de semana ou não. Número 2, estamos aqui nessa live, por quê? Para nós fazermos uma agenda, né? Senão a gente é pego por uma nova série que não acrescenta nada a nós. Diretamente ao ponto de Efésios capítulo 6, versículo 11, diz assim: revesti-vos então de toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir e estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Tem cilada do diabo? Tem. Ok? E tem proteção? Tem também. 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, ou seja, com outras pessoas. Mas precisamos lutar contra os principados, aqueles que estão nas regiões celestiais, ou seja, mais acima que nós, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Então você entende que cada século tem um principado atuando mais forte, né? Contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. 13, portanto, tomai toda ela, a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Tem dia mau, gente. Não é dia só de belezura, não. Tem dia mau e dia mau de verdade. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Qual é o evangelho? A boa notícia do evangelho não é que Jesus salva. A boa notícia do evangelho é chegado a vós o reino de Deus. Tem um reino, e neste reino é usado essa armadura para a luta, para a guerra. Tomando então o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com perseverança e súplica por todos os santos. Esse é o texto que lemos
de Efésios, capítulo 6, dos versículos 10 até o versículo 18. E agora, então, eu vou convidar o nosso amado pastor Isaías, o presidente da Missão Mezuzá, onde ele vai se apresentar e nós vamos então falar um pouquinho mais sobre isso, ok? Então, essa live é como um complemento da nossa escola de líderes. Todos aqueles que dizem que estão debaixo de nós, do nosso ministério, devem estar aqui conosco assistindo esta live. Então, eu estou aqui adicionando o missão. Ok? Sejam muito bem-vindos vocês que estão aqui conosco da Pleno Louvor Church e também você que vai estar aqui do grupo da Aliança Profética também. E estamos aqui então com o nosso pastor Isaías da Missão Mezuzá Brasil. Seja muito bem-vindo, homem de Deus. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Glória a Deus a todo mundo. Boa noite, Pleno Louvor. Amém. Aliança Profética, Missão Mezuzá Brasil. Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês aí. E grandes obstáculos a serem vencidos. Amém, pastor Marcelo? Glória a Deus. Para a pastora Marli também. Seja bem-vinda, minha amada. Amo a senhora de coração. Amém? Glória a Deus. Pastor Isaías, eu gostaria que você, antes de falarmos sobre o tema proposto, eu queria que você falasse um pouco sobre a nossa aliança profética e também sobre a Missão Mezuzá Brasil, para que a gente possa entender qual é o chamado de Deus para a tua vida neste tempo. Pastor Marcelo, é algo assim muito especial que Deus tem me dado, né? Tudo começou quando ele fez eu entregar o meu ministério. Eu não sabia o que seria de mim, né? Eu vi uma ministração, o Espírito Santo ministrou muito forte. E chegou um dia, eu entreguei, né? Teve uma festa do Hanukkah, e o Espírito Santo falou para mim entregar meu ministério para outro pastor, porque ele iria me enviar. Você, quando fala entregar o ministério, explica melhor isso. Você entregou a igreja que você tinha lá, as cadeiras, os bancos, os membros, você entregou tudo, é isso? Membro, cadeira, prédio, microfone, telão. Então, a igreja, não o ministério, né? A igreja em si, o corpo físico, né? E ali foi um mover muito grande do Senhor, e ali eu pude entregar para a vida daqueles pastores que eles não tinham ainda uma igreja física, e assim Deus agiu de maneira sobrenatural na vida deles, e hoje a igreja está assim, indo, né, de vento em popa, que é o pastor Renan, que todo mundo conhece, que é a pastora Suza, que são bênçãos, né, em nossas vidas. Inclusive, ele também me ajudou muito, né? Praticamente ele acabou fazendo toda a agenda, né? Do calendário bíblico, né? E Deus me deu o projeto e ele finalizou tudo. Foi uma grande bênção. E a partir dali, Deus começou a o quê? Trabalhar, né? No meu coração, me dando todas as estratégias, porque eu não sabia o que seria, né? Como o normal é você preparar um pastor e enviar, né, para se regimentar mais pastores e ter um ministério. Mas Deus fez totalmente o contrário. Deus me enviou. E a partir daquele momento, na época estava um judeu ministrando sobre a festa, e ali ele, o que acontece? Ele me abraçou e falou assim, ó, se é de Deus, isso vai ser rápido, né? E a partir daquele momento, 2 horas da manhã, Deus me despertou e falou, já que você me obedeceu, arruma a tua casa, fecha as brechas, que eu vou te preparar para coisas que você nem imagina. E a partir daquele momento, Deus começou a enviar pastores até a mim, para ir até nos ministérios, para você entender, e até os ministérios, e alinhar conforme a visão de Deus.
sem intrometer na visão da igreja. Amém? Vamos lá como missão Mesuzá Brasil. O pastor tem, a liderança tem de querer, não é nada forçado. Amém? E ali alinhar e mostrar o dom profético do ministério, formar intercessão, alinhar no calendário bíblico, nas 7 montanhas, cura e libertação, e várias coisas que também Deus tem acrescentado. E é onde surgiu também a aliança profética. Por quê? Deus falou o que comigo? O meu povo anda dividido, cada um buscando o seu próprio umbigo, a sua própria visão. O seu próprio reino, né? O seu próprio reino. O seu próprio reino, isso. Mas eu quero que eles sejam unidos. E Deus tem me falado muito forte nesses dias sobre isso. Que eles sejam unidos e andam como o meu povo Israel. E você vai uni-los, né? Eu não, o Espírito Santo, através da minha vida, vai unir esse povo, onde nasceu a aliança profética, porque eles estão carentes, estão sem propósito, buscando o seu próprio reino, para eles se unirem, se fortalecerem e andarem como o meu povo sempre andou. 3 tribos no leste, 3 tribos no norte. Então, é essa estratégia que Deus está me dando. E nós estamos de ajudar os ministérios, né? A apoiar, mostrar, dar uma direção. A Aliança Profética é um ajuntamento de líderes e pastores para ajudá-los a mostrar o plano de Deus, o propósito de Deus, ver como está o campo deles e se unirem, né? Para ter um avanço. E é até interessante, se for possível, eu estou conversando com um pastor e ele está passando um aperto assim que eu nunca vi, muitos ministérios, e para você ter uma ideia, a investida do inimigo contra a igreja dele assim, é terrível. Né? E próximo domingo eu vou estar lá. Ele até me ligou, você não ia aparecer, eu falei, mas porque eu tinha um compromisso em outro ministério, que eu fui lá, foi muito bom, uma bênção, os pastores, uma palavra maravilhosa, tinha um pastor visitante. Para você para ter uma ideia, no dia do culto, que esse pastor, que era para ele estar lá, o que aconteceu? Ele perdeu a memória. Eita! Então, para você, é uma investida demoníaca. Tem muitas outras coisas que estão acontecendo com ele, e ele não pôde estar na igreja. Porque ele não sabia onde ele estava, quem ele e a mulher dele segurou ele. Entendeu? Ele falou assim, é a primeira vez, tudo isso, pastor, aconteceu, porque isso é a primeira vez que aconteceu comigo, nunca aconteceu isso comigo, eu sei que o diabo não quer que eu feche a igreja, já entrou no meu quarto e já falou para mim fechar, senão vai acabar com a minha vida. Então, Entendi. Só para vocês entenderem o que é aliança. Agora, como nós vamos como um corpo, como igreja, contra a minha igreja a porta do inferno não prevalece. Amém? Amém. Glória a Deus. Então nós ficamos felizes e se tiver aqui pastores que estejam precisando, então, andar com outros pastores, porque aqui nós divulgamos esse link não só para a nossa igreja local em Guaianazes, mas para também outros ministérios. Você pode entrar em contato com o Instagram Missão Mesuzá Brasil, e alguém pode escrever para a gente aí, e você entra em contato com o pastor Isaías, com a pastora Débora, e eu tenho certeza que, da mesma forma que nós fomos abençoados e estamos sendo abençoados, inclusive sobre a ministração da Escola de Líderes Proféticas, estamos num assunto que é a armadura de Deus, que faz parte da intercessão profética, ministrada por eles, ok? Então, você pode entrar em contato com eles, que eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado por isso. E eu agora fiquei com uma inveja santa da sua caneca Pleno Louvor, porque eu estou aqui sem caneca e sem água, né? Mas eu tenho certeza que Deus vai tocar nos corações aqui, em nome de Deus. Amém. Mas, pastor Isaías, vamos entrar no nosso assunto. Eu li o texto de Efésios, capítulo 6, né? E hoje eu quero tratar contigo de uma maneira mais prática sobre a armadura de Deus. Porque nós tínhamos
no nosso conceito, nós então íamos entrar numa batalha, então nós nos revestíamos da armadura de Deus naquele tempo. Então, assim, eu vivia mentindo, eu vivia fazendo o que não andava no caminho de anunciar o evangelho da paz, mas no momento que eu ia expulsar o demônio, que eu tinha alguma dificuldade, eu então me revestia da armadura, e fazia oração para me revestir da armadura. E aí que está o ponto. Essa armadura que eu me revisto no momento ali, ela é eficaz ou não? Porque você mesmo falou agora aí, quando Deus te chamou, ele falou para você fechar todas as brechas. E que brechas são essas? Se não brechas na própria armadura. Na própria armadura, sim. Na própria armadura. Então eu queria que você destrinchasse um pouquinho de cada utensílio da armadura e como utilizarmos ela no dia de hoje, como, por exemplo, o que aconteceu com o nosso ministro do Supremo Tribunal Federal, que tomou uma decisão que deixou todo mundo de cabelo em pé. Como nós precisamos nos revestir da armadura neste tempo, né, aprender a guardar o nosso corpo neste tempo, utilizando-se da armadura de Deus. E eu vou tomar minha água que chegou aqui, ó. Muito obrigado. Glória a Deus. Glória a Deus. Tá com a caneca? Aí, um brinde. Obrigado. Amém. Você falou tudo, pastor Marcelo. Muitas vezes nós queremos expulsar um demônio e, na realidade, é pela misericórdia de Deus muitas vezes. Porque nós não temos noção do mundo espiritual. O apóstolo Paulo ele fala exatamente isso. Que a nossa luta não é contra sangue nem carne, mas sim contra principados e potestades nesse mundo tenebroso. Então, tudo é um preparo para a vinda do anticristo, para desfocar. O que atrapalha a atuação desse reino das trevas? É a igreja. É a igreja e Israel. Nós temos que entender isso. Não podemos andar separados daquilo que Deus ele determinou. Então, Jesus Cristo ele veio resgatar a sua noiva, veio mostrar e cumprir o papel dele como Cristo, né? E mostrar para o povo dele que ele era o Messias. Ele implantou o reino, vinha a nós o seu reino, ele manifestou o reino e deu o quê? Autoridade, como ele disse para Pedro. O que, Pedro, que você ligar na terra, será desligado no céu. O que desligares na terra, será desligado nos céus. Amém? Mas essa investida, né, na atuação da comunicação, quando é vomitado essas coisas, como nós devemos reagir? Né? Vamos cuidar primeiro desse parâmetro. Então, a igreja ela tem autoridade para mudar toda essa sequência. Mas se eu tenho uma igreja, ou um povo, ou uma liderança dispersa, e não entender o propósito de Deus, vou ficar triste. Nós vamos cair naquele versículo que diz o quê? Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Então Deus chama a responsabilidade para nós. Então, isso tudo, como diz lá em Daniel, capítulo 7, verso 25, que eles mudariam as leis e os costumes. Então, nós temos que entender, ter essa ciência, isso eu quero dizer aqui, eu já estou falando um pouco sobre, pulando um pouco, tá, pastor Marcelo? O capacete da salvação. Se eu não tenho, o que é o capacete? É a sua mentalidade, é o seu pensamento. Né? Eu vou expulsar um demônio, agora eu me revisto, né? Não tem nada disso. Você foi o quê? Nós somos embaixadores, nós representamos um governo, nós representamos um reino. Então, quando vem essa investida dos governadores, porque se eles não são guiados pelo Espírito, eles são guiados por quem? Para você pensar. Então, como começamos aqui? O capacete revestido, eu coloquei o capacete da salvação, que é o que? Como está revestido a sua mente. O teu pensamento. Então, isso penetrou na sua mente, atingiu o seu coração, e o que você vai liberar com a sua boca? Então, se eu estou enraizado na mente de Cristo, entender o governo de
Cristo, entendendo o que está sendo levantado, né, que o STF liberou, então eu tenho de o quê? Tomar a minha atitude. Qual a minha atitude? O que ligares na terra será desligado no céu. Eu dei autoridade para você, meu povo. Vocês podem mudar todas essas coisas. Se vocês levantam. Por isso nós fazemos o quê? Né? Até como, que nós fazemos até aí no seu ministério, né? A santa convocação. Sim. Onde nós proclamamos a palavra de Deus em tempos específicos da nação, que são em feriados. Então é chamado de santa convocação. E agora travou um pouco para mim aqui, o pastor Isaías, não sei se travou para vocês também. Eu não vou. Isso é para... Não tem nada a ver. Então, a própria pessoa desconecta. Como que ela está? Se ela faz parte do reino, ela não se aprofunda. Não está sabendo o que Deus está querendo e requerendo dela. Ela foge e se esconde. Amém? Então, não devemos nos conformar, como diz o Romanos, com a cultura deste mundo. Com aquilo que é lançado. Então, nós temos de nos unir, nós temos de orar. Quando nós recebemos uma má notícia dessa, revestida a nossa mente para não contaminar e o que? Liberar o que Deus quer fazer, o que nós devemos fazer? Vamos jejuar sobre isso. Não vou, porque ainda não foi aprovada a lei. Vai passar pelo Congresso. Então, a igreja ela tem autoridade para interceder, parar esse decreto de morte. Isso aconteceu com quem é nítido. Travou aqui novamente a tua conexão, mas quero fazer um paralelo aqui, meu amado pastor, não sei se você está me ouvindo aí, mas foi exatamente o que Esther recebeu. Esther recebeu agora voltou, e eu estava falando aqui, exatamente, acontece o que aconteceu hoje, essa notícia que nos veio, exatamente num tempo, no final da estação do mês de Adar, que é a estação de mudança de sorte. E Esther, ela estava numa posição de liderança, mas ela não estava exercendo liderança, influência nenhuma. Porque liderar é influenciar. Exatamente. Mas Mardoqueu, então, dá aquela chamada de atenção nela, como Deus talvez esteja dando essa chamada de atenção para os embaixadores do seu reino. Exatamente. Nós somos embaixadores de um reino, de um país que dos céus, nós somos representantes dos céus na terra. E muitas vezes, quando não estamos com o capacete da salvação, ou seja, renovando os nossos pensamentos, pastor, a gente quer agir como o mundo age. Como é que o mundo age? Começa a reclamar, aqui no meu prédio começou a fazer panelaço. Não sou nada contra isso, mas no reino de Deus, as nossas armas são outras, que nós precisamos aprender a lutar com elas. Exatamente. E Deus permite todas essas coisas para o quê? Por quê? Igual a Esther, que o primo dela falou assim, você vai ficar aí, Deus vai levantar outro. Se nós nos levantarmos como igreja, ou mostrar nossa verdadeira identidade, quem nós somos, o que vai ser? Não adianta ficar escondido. Não adianta você ficar nulo. Nós temos o quê? Nós temos que defender um reino. Qual que é o único reino? O reino dos céus. Mas se a igreja ainda está sobre a terra, ela libera decretos para tirar essa sentença. Então, Deus vai mover através da nossa oração. Ele vai ouvir o quê? O povo que se chama pelo seu nome. Não é o presidente, não é o deputado, nada disso. Eles estão fazendo o papel deles. Mas Deus convocou, foi a igreja, cada um de nós, com uma visão única, com um propósito único. Por isso, nós devemos nos unir, levantar jejuns, vigílias, não aceitar. Olha o que está acontecendo no país que está do nosso lado. Isso está batendo na nossa porta. E vamos ficar o quê? De braços cruzados? Está na mão de Deus, Deus que sabe. Vamos tomar uma postura. Capacete da salvação. Vocês têm um capacete para salvar uma nação. Eu já liberei autoridade sobre vocês. Amém?
Ok, então o capacete não é simplesmente para você, você nunca mais vai perder a sua salvação. Não é só para isso. Não, O não. capacete é para revestir a nossa mente contra a cultura deste mundo. Enquanto a Para que cultura desse mundo. nós tenhamos autoridade para colocar a cultura do reino dos céus na nossa mente em primeiro lugar, para depois nos derramarmos para outro. É isso. E se eu não conheço, né? Porque o apóstolo Paulo fala o quê? Que a salvação é um aperfeiçoamento. Quando eu vou me entregando, quando eu vou entendendo, eu vou me aperfeiçoando segundo o varão perfeito. Sim. E isso é um revestimento. A minha mente não vai se contaminar. Então, meus olhos vão olhar diferente, eu vou ouvir diferente e vou entender. Senhor, não foi isso que aconteceu com Daniel? Também foi a mesma coisa. Foi um decreto de morte. Mas ele parou de orar? Não, continuou. Então, muitas vezes nós temos lançados à cova, mas paramos por quê? Porque queremos agradar ciclano ou outro, ou uma empresa, Ok. ou né, um líder. Não. Deus quer ver o seu caráter. Quem é você? Muda a sua mente, a maneira de você agir. Quando eu mudo a mente, eu mudo o meu posicionamento. Uma das armas que o diabo tem usado neste tempo de pandemia, neste tempo de 2 anos para cá, desde que as redes sociais surgiram, é exatamente algo que deveria criar conexão, mas na verdade criou uma desconexão, porque a rede social ela habilitou para que todos nós tenhamos a nossa opinião, né? Sim. Então, eu digo isso só pela dificuldade que nós temos em unir o que a igreja precisa, como a igreja precisa caminhar, porque cada grupo da igreja quer montar a sua forma de estudo. E como Sim. nós não conseguimos estar em todas as reuniões, cada grupo faz a tua metodologia e não tem bênção nenhuma daí, porque a bênção vem da unidade da família, a unidade Sim. da família. Então, essa dificuldade de entender que no reino de Deus existe um rei e é a palavra do rei que tem que ser liberada, não é outra palavra. Não é outra palavra. Por isso, no Certo? Salmo 133 fala sobre isso, pastor. Ó, vede como é bom e agradável habitar todos juntos como irmãos. É como óleo fino sobre a barba, descendo pela barba, a barba de Arão, descendo sobre a gola das suas vestes. Deus me deu uma revelação incrível, porque meu povo está dividido, cada um, né? Vou ver a live de tal pastor, vou ver de outra. Não, você tem que entender qual é o campo que Deus te deu, qual é o ministério onde Deus te plantou, como vai agir, vai se movimentar esse exército que Deus confiou na mão do pastor Marcelo, da profeta Priscila, sob a autoridade da pastora Marli. Nós temos de entender isso, que Deus deu para eles e como vão andar como um corpo, como um exército, para vencer os principados, potestades, dominadores do ar que têm influenciado as famílias de Goianazes. Aquele campo, aquela região, né? Então, quando eu entendo a função do reino, eu entendo que, como o Léo colocou aqui, precisamos orar pelo Supremo Tribunal Federal. Essa é a nossa arma. Orar não para Deus tirar o cara, para Deus mostrar a vergonha, para Deus mostrar o que está errado, para Deus corrigir. E é com essa arma que nós devemos lutar. E essa arma está disponível para o povo no reino. Agora, eu posso entrar nesta batalha, nesse nível de batalha, o pastor Isaías, com brechas na minha armadura. Eu posso até estar com o capacete da salvação, acreditando, sabendo a palavra da verdade. Mas se eu estiver, por exemplo, com uma brecha na couraça da justiça, eu briguei com o irmão da igreja e eu quero fazer justiça por mim mesmo. Eu julgo ele e eu tomo a decisão por mim mesmo. Eu estou com a couraça da justiça
Ou estou vestido com ela, mas estou com uma brecha e posso ser atingido? Vai ser atingido, literalmente. Por quê? A couraça da justiça é para proteger os seus órgãos vitais, mas principalmente o coração. Ele irrega o sangue em todo o circular do corpo. Amém? O sangue corre em todo o coração paralisado para o corpo inteiro, não é isso? Exatamente. Então, é emanado o quê? Da fonte. Então, a couraça da justiça não é a sua justiça. Eu tenho de entender a justiça do reino. Buscai primeiro, né? Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Justiça. E eu vou acrescentar. Então, ok, se eu me revestir da justiça do reino, eu tenho de entender o quê? Mateus, o Sermão da Montanha, Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5. Acho que é 5. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa do meu nome. E continuando, eu não lembro o texto, fala sobre a justiça de Deus. Se você puder achar aí, para gente ler. Quem tem fome e sede de justiça. Mateus 5,6. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Amém? Então, eu tenho de buscar o quê? Eu vejo toda essa injustiça humana que é vomitada na nossa cara. Muitos estão revoltados. Mas a igreja tem que entender o quê? O propósito de Deus para isso. Deus está chamando a nossa atenção. Vocês estão vendo a injustiça do mundo, mas tem de bom ânimo. Eu venci. Glória se me perseguiram, se tentaram tirar a minha vida. Então, se revista, se proteja. Não deixa o quê? Magoar o teu espírito. Não deixe magoar o teu coração. Porque te abate, ó minha alma. Não é isso que o salmista diz? Então ele chama a atenção. Não pare por causa disso. Continue. Feche as brechas. Não libere palavra torpe contra uma autoridade. Lembra quando Jesus ele foi julgado? E bateram na cara dele? Não sabe que o cara é o sumo sacerdote? Que Jesus disse, eu não sabia. A mesma coisa aconteceu com o apóstolo Paulo. Porque Deus colocou autoridades, dependente se ela é justa ou injusta. Mas quando o povo clama por justiça, Deus muda. Então nós temos de revestir o quê? Senhor, traga a sua justiça. Me mostre a sua justiça. Me revista. Por quê? Se eu começar a mentir, se eu começar a cair nesses planos malignos, o que acontece? Brecha na minha armadura. E você o quê? Vai ser o quê? Fatalmente o quê? Atingido. Fatalmente, com o coração abatido, você não consegue realizar nada, filho. Você fica paralisado. Você perde o ânimo, o seu coração está virado para outras coisas, você esquece como Deus age. Você acha que Jesus foi justo o julgamento de Jesus? Aquilo tudo por trás, qual foi o plano? Não adianta, vamos ter de tirar a vida dele. Já está atrapalhando aqui, nós estamos perdendo os fiéis. Foi planejado. Mas só que a justiça de Deus e o plano de Deus era esse propósito. O nosso fim, meus queridos, entenda que não adianta você tentar se preservar, ficar calado. O nosso fim é a cruz. O nosso fim é igual dos apóstolos, ser queimados, ser o quê? Perseguidos. Não adianta você ficar imune, se esconder, porque a justiça de Deus, nós temos de manifestar a justiça do reino. E como vai se manifestar a justiça do reino? Com sinais, prodígios e maravilhas. Se você não acredita nisso, Deus vai curar. O coronavírus, uma estratégia para o quê? Deletar o mundo. Como você deleta o seu computador, é exatamente isso. Vamos começar do zero, vamos colocar uma nova ordem. Vamos colocar novas leis. Para o quê? Cegar. Se você não entender isso, implantar a justiça de Deus, ou abrir sua boca para mostrar, como diz o pastor Marcelo, que nós vamos entrar na outra parte da preparação do evangelho,
é uma novidade, né? Despertar as pessoas para aquilo que as pessoas estão com medo de sair de casa, as pessoas estão com medo de morrer, as pessoas estão com medo de serem multadas. Por quê? Porque foi levantado o quê? Um script, um decreto. Preste atenção, meus queridos. Travou de novo, mas uma das coisas que você falou bem interessante são os decretos que são levantados, né? E agora, deixa eu só fazer um comentário aqui. Na mesma medida que nós julgarmos o mundo, eu vou ser julgado também. Ou seja, a mesma medida que eu coloco a minha opinião em relação a outra pessoa, vão colocar também em mim. Por quê? Porque eu abro uma brecha na minha armadura para entrar também em julgamento e atingir meu coração e me paralisar. Porque aí eu não acredito mais em nada, não tenho mais força, porque do coração é o que procede as saídas da vida. Aí eu fico triste, eu fico deprimido, eu fico magoado, né? Então, nessa situação que nós estamos aqui, nós precisamos entender que Deus está fazendo justiça. Pastor Isaías, nós, que somos humanos, nós não estávamos colocando o Sérgio Moro como o juiz do Brasil? Sim. Sim. E o que Deus fez? E o que Deus fez? Deus revelou quem era o Sérgio Moro. Então, nós vemos por fora as coisas, mas Deus vai lá e ele mostra as vergonhas. E quando ele mostra as vergonhas, na tua aula você falou para mim, é porque está faltando verdade, não é isso? Está faltando verdade. Porque tem um texto que quando o Josué ele entra na terra, né, e Josué viu aquele homem com uma espada, um anjo, e ele pergunta, né, eu não lembro o texto, acho que está no 5 ou 6, ele fala assim, você é por nós ou por eles? Aí o anjo fala assim, eu vim aqui para um propósito. Qual é o propósito? Para cumprir o propósito de Deus. Nós temos de entender que nós estamos aqui para um propósito. Eu não vou me envolver numa política, eu vou me envolver num propósito de manifestar o reino. Sim. Você entende? Então, muitas pessoas pegam as dores, é lançado palavras, né? E aquela discussão, é esquerda ou direita? Não, eu sou do reino. Eu sou do reino, porque a esquerda e tanto a direita, cada um vai buscar a sua linha, mas nós temos de implantar o quê? A linha do reino. O reino. Quando Jesus ele foi levantado, foi o quê? Agora é o nosso Salvador. Queriam levantar ele como rei. Por que ele fugiu? Porque ele é cidadão que ele precisava morrer, ir para a cruz para salvar a humanidade. E é isso que nós temos de despertar, pastor Marcelo. Isso que as pessoas estão sendo roubadas. Elas querem julgar, elas querem colocar a própria opinião delas, mas o quê? Não é a sua opinião que vem prevalecer. Quem tem que prevalecer é a vontade do Pai nos seus lábios. O que você tem liberado sobre estas pessoas? O que você tem falado do reino sobre essas pessoas? A justiça de Deus é que tem de prevalecer, e não do mundo. E agora, caminhando agora para a sandália, né, a sandália de preparação do Evangelho da Paz. Né? Ok, quando eu sou atingido no coração porque eu estou julgando, o que acontece com os meus pés? Ele vai continuar andando, divulgando o reino de paz, de justiça e de alegria no Espírito Santo? Ou como é que vai ficar meu pé? Fala um pouquinho agora da sandália de preparação do Evangelho da Paz. A sandália do Evangelho, da preparação do Evangelho, já fala, Evangelho da Paz. Né? Manifestar o quê? Tem um texto que fala do rei Asa, eu não estou me recordando aqui direito, mas a gente até falou sobre ele na aula, e ele fala que o rei Asa estava indo muito bem, guardando aos mandamentos
as leis do Senhor, mas quando entrou no coração dele o desejo de lutar contra o irmão dele, quer dizer, a outra tribo, veio um profeta e falou, não é para você ir, né? Mas ele fez aliança com outro reino. E diz que ele se fechou, ficou doente dos pés, e esse foi o que levou ele até a morte. Quer dizer, ele não prosseguiu mais, porque o próprio Deus o rejeitou, porque ele fez aliança com outros deuses, com outra cultura, com outro pensamento, com outro governo. Então, muitas vezes, o que? Levar o evangelho da paz, eu posso explicar. O que é o evangelho, né? É uma novidade. Novidade do quê? Do reino. É algo que ninguém sabe. Todo mundo conhece Jesus, todo mundo sabe que Jesus cura, todo mundo sabe que Jesus salva, mas nós, como embaixadores, calçar os pés, quer dizer, é conquistar território. Amém? Amém. Na tua empresa, você tem de conquistar o território. Os seus pés são ungidos para isso. Quando eu estava para consagrar, só um exemplo, quando eu estava para consagrar da chave da igreja para o pastor, parou o intercessor na minha frente, ele falou assim, pastor, posso orar pelo senhor? Ele não sabia de nada. Eu falei, pode, e eu chorando. Eu pensei que ele ia orar por mim, ele se ajoelhou e começou a orar pelos meus pés. Ele falou assim, pastor, Deus está me falando que Deus está ungindo os seus pés, pés reluzentes, e nunca mais o Senhor vai parar em lugar nenhum. O Senhor está te enviando. Para o quê? Para liberar fronteiras. Para abrir os olhos daqueles que estão cegos. Entenda isso, igreja. Entenda isso, povo de Deus. Você tem a palavra de libertação nos teus lábios. Os teus pés são convocados para entrar. O que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Não foi a promessa que ele deu para Abraão? Olha, tudo que você pisar, eu vou dar para você. Então nós temos uma autoridade. Quando nós pisamos, quando nós estamos calçados, cientes de quem nós somos, eu estou aqui nessa empresa porque eu preciso manifestar e salvar as pessoas. Como o Império Romano, eles tiraram o evangelho, essa palavra evangelho, né, de uma conquista. Então eles conquistavam o território, passava anos fazendo estratégias, lutando contra aquele povo. Como eles conquistavam, eles enviavam um apóstolo. Porque aquele apóstolo cuidava daquela legião de soldados. Ele chegava até o ponto ali e gritava bem alto, evangelho! Quer dizer, conquistamos! Vamos implantar o reino! Estão entendendo? Esse é o quê? Implantar o reino. Nós temos, de tudo que nós temos vistos, os nossos pés são ungidos o quê? Para conquistar território. Tudo que pisar a planta. Então, eu calço os meus pés no evangelho da paz. Eu vou para a rua, eu vou para o trabalho para liberar o evangelho da paz. Eu vou na igreja, eu vou ouvir o evangelho da paz. Então, a sua postura, você tem de entender, quando você calça o evangelho da paz, você tem outra postura. Igual eu dei o exemplo, um jogador de futebol, ele vai com qualquer calço, vai com chinela havaiana para o campo? Não. Ele põe o quê? Uma chuteira com os cravos, porque a grama, para segurar, ser aderente para aquilo que ele vai ser usado. Um soldado, ele põe uma bota, porque no campo que ele vai, ele tem que preparar o território, ele vai saber que vai passar por muita coisa. Areia, terra, lama, água. Então, aquela bota é para ajudá-lo a chegar a um propósito. O jogador para um propósito, marcar um gol. O soldado para ter a vitória. E calçar os pés do Evangelho da Paz é o quê? Para conquistar um território, para manifestar o reino, conquistar. Libere, os seus pés estão liberados para manifestar o Evangelho da Paz. Calçar os pés. Então, quando você está pondo o seu sapato de manhã para trabalhar, Senhor, unge os meus pés. Eu preciso manifestar o teu evangelho. Me coloca as pessoas certas, aquelas que estão necessitadas, aquelas que estão carentes. Coloca as palavras de sabedoria. Abre o caminho. Quando puder, os demônios têm de sair. Tem que sair correndo, porque esse é o território que o Senhor tem me dado. Ou no metrô,
ou no ônibus, ou na calçada, eu vou pisar, Senhor, e o evangelho tem de se manifestar. Eu preciso conquistar esse território. Unge os meus pés para isso. Então, na verdade, eu acho que um fundamento que está nos faltando é entender o que é o reino. Sim. Né? Sim. O que é o reino, eu acho que é tão importante como saber da armadura de Deus, porque num tempo como o nosso, a revelação de reino está sendo profunda. E na igreja brasileira, está começando, está raso ainda, então precisamos mergulhar nos segredos deste reino, porque se existe este reino, e esse reino é de Deus, Deus é o rei sobre os seus súditos, que somos nós, os seus embaixadores. Logo, quando eu entro como um embaixador em qualquer lugar, não tem nada que me segura. Mas, se eu tenho uma brecha e eu estou andando em lugares não como um embaixador, logo eu estou descalço. E eu posso machucar o meu pé e posso me paralisar, como aconteceu com o rei Asa. Tem muitos que estão paralisados e reclamando que a vida não anda, o resultado não saiu como ela esperava. O resultado pode não ter saído como você esperava, mas o plano de Deus, lá de Jeremias 29:11, o plano do rei para o seu povo, para os seus súditos, é dar o fim que nós esperamos sim. Mas qual é a brecha que temos na armadura? Que a gente não está andando aí corretamente. Que a gente gosta de andar muito na promessa, mas toda promessa tem um se antes. Se obedeceres. Não é? Então, como no próprio Efésios capítulo 6, um pouquinho antes, ele diz aqui, ó, que nós não devemos obedecer, versículo 5, Efésios 6:5, né? Efésios 6:6. Não devemos servir só à vista dos outros, como para agradar aos homens, mas devemos servir como agradar a Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Não é fazer por obediência, é fazer de coração. Fazer de coração é fazer com toda a minha força, com toda a minha integridade. Não fazer meia boca e falar, eu fiz, mas não deu certo. No reino não funciona assim. Não funciona. É guerra. Nós temos que entender que é guerra. O diabo não vai brincar. O diabo vai destruir a sua família. O diabo vai engolir os seus filhos. Se você, desculpa o termo, ser frouxo na guerra, quem é frouxo morre. Tem uma pergunta aqui e nós vamos encerrar por hoje aqui, ó. A pergunta eu nunca fiz isso. O que é o reino? E aí nós temos 1 minuto para você falar e a gente concluir. O que é o reino? O reino, nada mais, nada menos, é o reino de Deus. Então, nós somos tirados do reino. E Jesus nos colocou novamente no reino. Então, como eu vou conhecer o reino? Ao reino. Quer Constituição do reino. Esse é o manual do reino. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O filho nunca fica escravo. O filho é livre. Quem é escravo é o escravo. Então, quando eu vou conhecendo o reino, venha a nós o seu reino. Você quer ver uma olhada no reino? Olha o livro de João. Olha o livro de Lucas. Jesus manifestando. O reino é comparado a uma pérola que, estando num campo, a gente vende tudo que tem, vai lá e compra aquele campo para atingir, para pegar aquela pérola. O reino é um país, é o céu, o reino de Deus está lá com o rei, e ele implantou na terra através de Jesus, e Jesus veio para reinar em nós. E aqui acaba o nosso tempo, pastor, e eu tenho 20 segundos, e depois nós vamos marcar uma nova live, talvez a semana que vem.
Ok? Sim. Fica um grande abraço a você, então, e vamos orar aqui. Pai de amor, em nome de Jesus, obrigado pelo pastor Isaías e todos esses que estiveram conosco aqui, que essa semente caia numa terra boa, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe. Tchau, tchau. Até a nossa próxima live. Tchau, tchau. Beijo a todos aí. Beijão. Tchau, tchau, Pleno Louvor. E aliás,